Olá, estamos aqui para falar um pouco da vida de Carlos Felipe, né? E a faculdade nos pediu para que fizéssemos um trabalho falando um pouco da vida de Carlos Felipe. Meu nome é Rosilane, eu sou a mãe dele e precisamos falar um pouco sobre a vida de uma criança deficiente auditiva numa casa, numa família onde todos escutam e falam. Bom, quando viemos descobrir que Felipe tinha deficiência, ele já tinha 1 ano e 8 meses. Foi quando a gente estávamos sempre na parada daquele ônibus, naquela mesma parada todos os dias, para ir trabalhar. E dali a gente levava Felipe para a casa da tia. Quando uma senhora estava ali sempre, observando a gente, até que um dia ela chegou para mim e pediu que precisava falar algo para mim, se eu permitia. E aí eu falei para ela que sim, que ela podia falar. Essa senhora então disse, olha, me desculpe que eu vou falar, mas eu acho que o filho de vocês tem deficiência auditiva, porque ele parece muito, todos os gestos, as atitudes que ele faz, parece muito com o meu filho, que é deficiente auditivo. Então, ficamos escutando ali aquela mulher e ela nos indicou onde poderia fazer um exame e a gente foi lá e fizemos o exame do Bera. E naquele exame veio o resultado positivo. Ora, a gente se abalou e não se abalou, porque a gente percebia que, embora Felipe tivesse com 1 ano e 8 meses, ele não estava falando nenhuma palavra. Ele não falava mamãe, não falava pai, e a gente incentivava muito a ele, a gente percebia que ele gritava muito. E temos um certo dia que Felipe dormiu e colocaram um som perto dele, um som muito alto, mas era muito alto. E Felipe não acordou, dormiu, aquele barulho não incomodou Felipe. E a gente via tudo aquilo e a gente ficava ali, será que tem alguma coisa? Então a gente sempre, os pais, eles nunca querem, vamos dizer assim, achar que com o filho dele não, né? A gente não sabia qual deficiência era, mas a gente percebia que tinha alguma coisa errada, havia uma coisa diferente. Felipe foi acompanhado pelo pediatra desde o momento que ele nasceu, porque Felipe nasceu prematuro, de 6 meses, e passou 28 dias na UTI. Quando Felipe saiu da UTI, ele ficou acompanhado pelo pediatra até os 19 anos com a mesma médica. E essa médica nunca percebeu que tinha alguma coisa diferente de Felipe. Ora, era um plano particular. Felipe nasceu num hospital bem conhecido, um hospital de renome, né? E ninguém se preocupou em fazer algum exame de Felipe. Hoje, a criança quando nasce, ela faz vários exames do pezinho, exame de audição, para saber se a criança tem alguma deficiência e já tentar corrigir, tentar ajudar. Bom, quando a gente soube dos exames, então a gente só tentou pensar em ter que ajudar Felipe. Nós precisávamos minimizar a dificuldade que ele fosse encontrando dali em diante. Então colocamos Felipe no fono, Felipe foi acompanhado pela fono, doutora Andréia, que acompanhou ele por muitos anos, né? A gente todos os dias levava ele, e Felipe começou a aprender a falar, né? Ele começou a balbuciar, então água, né? E hoje vocês percebem que Felipe fala muitas palavras. Então, a gente não conhecia Libra naquela época, viemos conhecer Libras quando o Felipe já estava um rapazinho, foi quando conhecemos a Alessandra, que levou ele para a igreja dela, né? Hoje ele faz parte dessa igreja, e a igreja abraçou ele, né? De uma forma muito, muito carinhosa, sou muito grata à igreja dele por isso. Mas eu posso dizer que Felipe, desde criança até hoje, ele nunca teve dificuldade em se comunicar. Graças a Deus, Felipe, ele consegue se adaptar às pessoas aonde ele chega. É na escola, na igreja, é com os vizinhos. Então, essa facilidade que Felipe tem de ler os lábios e falar alguma coisa, juntando com o Libras que ele aprendeu hoje,
eu diria que meu filho é um bilíngue. Hoje ele faz faculdade, né, na Uniacel, e talvez porque eu sou mãe, né, mas eu vejo que meu filho vai ser um bom profissional. Porque o meu filho ele vai entender as pessoas que têm a deficiência auditiva, assim como ele, então ele vai saber falar com Libras e vai saber se comunicar com os ouvintes. Então ele vai ser uma ponte facilitadora entre o aluno deficiente e o professor que tem escuta. Então, eu posso dizer que a infância de Felipe, ele sempre foi a criança que ele hoje é, esse adulto que ele hoje é. Sempre sorridente, brincalhão, nunca se achou preconceituoso, nunca. Eu nunca vi Felipe deprimido com qualquer coisa que pudesse fazê-lo se sentir diminuído, diferente. Eu falo assim porque eu vejo muitos pais isolando os filhos que são deficientes, porque com medo que o filho seja machucado, né? As pessoas tenham preconceito porque elas têm. Mas a gente tem que ensinar a eles que eles é que não tem que se sentir preconceituados. A gente tem que ensinar para eles que ele é importante aonde chegar. E assim é o meu filho Felipe. Eu agradeço a Deus, né, pela orientação que Ele nos deu, que Ele nos dá, e a orientação que Ele dá a Ele mesmo. Porque eu vejo o Felipe, assim, hoje um homem, né, mas que ele se adapta bem. Ele consegue se comunicar bem com as pessoas. E ele é essa pessoa carismática. Onde ele chega, ele se entende bem. Quando ele era criança, as crianças se afastavam dele porque não entendiam onde era que ele queria brincar. Né? Não entendia. Mas ele tinha um irmão, né? Ele tem um irmão mais novo, que foi através desse irmão que o Felipe falou a primeira palavra. Quando meu filho nasceu, né? E aí eu vim para casa, quando eu vim do hospital, da maternidade, que Felipe viu o irmão ali no berço, ele ficou tão feliz que ele pediu para colocar o filho do irmão no braço e colocou o irmão no braço e ele disse, meu irmão. E nós ficamos todos, ele falou, meu irmão. Não foi? E ficamos assim, e como é que ele falou? Que ninguém nunca ensinou ele a falar isso. Mas aí a gente sabe que foi a fono facilitou. A gente também que falava a ele, a gente falava pausadamente. As pessoas às vezes perguntavam, minha família, né, meus irmãos diziam, como é que a gente se comunica com ele? E eu dizia, não tem nenhum mistério. Fale com ele pausadamente. Se ele sentir alguma dificuldade, junto o gesto com a palavra, pausadamente. E aí Felipe conseguia entender. Mas hoje ele entende muito mais, né, pela Libra. Então ele junta a Libra com a leitura labial e ele consegue se comunicar muito bem. Então eu posso dizer a vocês que da infância de Felipe até hoje, para nós, família, foi só aprendizado. Nós aprendíamos com Felipe todos os dias. Nós temos essa responsabilidade de ensinar a Felipe a não se sentir diminuído em canto nenhum. Eu escutei certa vez duas pessoas conversando e apontou para ele quando ele tinha os seus 10 anos mais ou menos e disse, olha, esse menino vai ser frustrado. Esse menino vai ser um adolescente de preconceito, perturbado, oprimido, deprimido. Ele vai ser uma pessoa que ele não vai ser isolada. Eu escutei, fiz que não ouvi, né, e entreguei ao Senhor. E hoje Felipe não é nada disso, porque ele tem encontrado pessoas prontas para ajudá-lo. E eu sou muito grata a isso. Agradeço a vocês que sempre se esforçaram para ajudar o meu filho. Muito obrigada e um beijo a todos.